2024 foi um ano complicado para o mercado de cacau. Na semana passada, os contratos futuros na Bolsa de Nova York chegaram a ser negociados próximos dos 13 mil dólares por tonelada, se tornando a commodity com maior valorização do ano. Para o produtor, a situação também não é nada favorável, já que as doenças têm arrasado as lavouras ao redor do mundo todo. E quem traz um balanço para a gente, também as projeções para o próximo ano agrícola, é o analista de inteligência de mercado da StoneX, o Leonardo Rossetti. Obrigada por aceitar nosso convite, Leonardo. Boa tarde, Priscila. Obrigado pelo convite. Ô, Leonardo, essa tendência de alta nos preços do café, você acha que ela deve seguir em 2025, perdão, do cacau? Porque é tudo em alta, né? É café e cacau, porque eu estava falando aqui agora há pouco. Duas commodities muito importantes, que eu consumo muito, inclusive, e estão super em alta. Me fala uma coisa, quais são as projeções da StoneX para o cacau? Olha, de fato, né, esse ano foi muito desafiador para o cacau, né, para todo mundo que participa dessa cadeia, né, e até para o produtor, né, porque ao passo que o cacau ficou mais remunerado, né, entregou mais remuneração, eles tiveram problemas, quebras de safra, né. É, é difícil estimar para onde os preços vão, o que vai acontecer, mas a perspectiva é de que o cacau continue oscilando aí em faixas de preços mais elevadas, tá? Eu diria que provavelmente não no recorde que a gente viu na semana passada, mas ainda assim em níveis mais altos do que nos anos anteriores. Isso porque a gente tem esse problema grande na cadeia de cacau, principalmente no oeste africano, né, que corresponde aí a 70% da produção global, problemas de subinvestimento crônico, envelhecimento das lavouras, né, e uma má remuneração lá dos produtores que não conseguiram investir direito em tratos, tornam o cacaueiro, tudo isso torna o cacaueiro lá mais suscetível a doenças, né? Então, e isso, como o cacau é uma cultura perene, né? Não é você planta um cacaueiro, ele vai produzir dali 4, 5, 6 anos. Então não é uma coisa que você resolve de uma hora para outra. Então a gente imagina aí um mercado de cacau ainda bastante instável, pelo menos nos próximos 1, 2 anos. E na sua avaliação, Leonardo, os efeitos das mudanças climáticas, eles já estão impactando a disponibilidade e o preço do cacau? Porque mesmo com os preços nas alturas, né, a gente também quer saber isso de você, se o apetite global por chocolate tem continuado o mesmo ou não? Bom, primeiro, né, os impactos climáticos, com certeza, né, a gente já vê uma maior irregularidade das chuvas lá no oeste africano, né, se tornando mais frequentes, são um dos motivos, né, dos problemas de safra que a gente tem visto atualmente, e a gente tem uma tendência de longo prazo de maior aquecimento naquela região, né, que deve se agravar ali pelos próximos 5, 10 anos, inclusive a gente vê uma perspectiva de que outras regiões que são mais propícias aí para o cultivo, seja em América do Sul ou em Ásia, consigam ganhar um pouco mais de participação aí na produção global, né? Mas isso olhando aí para os próximos 5, 10 anos, né? Pensando, né, no consumo, em boa parte de 2024, o consumo, o apetite, né, pelo chocolate, ele surpreendeu positivamente, inclusive também foi um fator que contribuiu para essas altas, né, que o consumo não caiu. No entanto, nós estimamos aí que nesse próximo ciclo a demanda deve registrar uma desaceleração, tá? A gente já tem visto isso, né? Ah, as grandes indústrias de chocolate já tiveram que elevar bastante o preço dos chocolates, têm buscado estratégias para diminuir, né, esse aumento de custo, seja colocar outros produtos ali, né, na barra de chocolate, amêndoas, amendoim, ou algum outro tipo de recheio. Isso deve impactar negativamente a demanda de alguma forma, além dos preços que devem continuar avançando, infelizmente, para nós consumidores, né? Tá certo. Leonardo, como é que está a produção nacional, né, e o termômetro de exportação? Neste momento, ainda é uma cultura rentável para o produtor? Com certeza, né? Então, assim, esse ano também a gente teve uma produção nacional bem ruim, né? Se a gente pegar os dados de entregas da IPC, nos 3 primeiros trimestres desse ano, que é o que a gente tem de dado disponível até o momento, a gente tem uma entrega de 125 mil toneladas, que é uma queda de 23% frente ao ano anterior. Então, a gente teve um problema com disponibilidade, né? Agora, problemas climáticos à parte, essas altas dos preços na bolsa,
elas se refletem no nosso mercado doméstico. Junto disso, a gente tem uma desvalorização do dólar que também contribui positivamente para os preços aqui em reais, o que torna o cacau, sim, uma cultura bastante, né, interessante atualmente, né, com uma remuneração bastante interessante. Então, esse ano a gente teve uma quebra, mas para o próximo ano, né, a gente, passadas essas intempéries climáticas, não tem perspectiva de nenhum El Niño ou Laninha forte, por exemplo, até o momento. A gente deve ter uma safra mais estável e uma remuneração bastante interessante também para o produtor. Tá certo. E recentemente eu queria comentar aqui uma fala, né? Tem um CEO de uma startup que usa células extraídas de plantas de cacau para produzir manteiga e pó de cacau. E ele disse que se não mudarmos a forma como a gente obtém o cacau, em 2 décadas a gente não vai ter mais chocolate. Imagine só uma coisa dessa. Você acredita na fala desse executivo e você acha que ela também pode ter, de uma certa forma, colaborado para a alta do produto do mercado internacional ou não? Olha, eu acho que ele tem pontos interessantes aí na fala dele, né? Como eu comentei, hoje a situação no oeste africano, por exemplo, é insustentável porque você não tem uma remuneração adequada, né? Lá é o governo que define uma remuneração para os produtores e ela é bem abaixo do que o mercado pratica, por exemplo. Isso afeta bastante a cadeia e isso precisa ser resolvido, senão esse problema produtivo vai continuar se estendendo para o longo prazo. Agora, quanto impactos, né, no mercado, essa declaração em si, eu vejo ela mais, né, como ela é voltada mais para esse longuíssimo prazo, não acredito que tenha afetado muito, mas a gente está numa situação de um mercado muito volátil para o cacau. Existe muita incerteza quanto às condições tanto da oferta quanto da demanda para esse próximo ano. Então, a gente tem já observado, né, declarações de participantes do mercado que têm trazido efeitos momentâneos altistas e baixistas para o preço, tá? Então, isso a gente já tem observado nas últimas semanas, nos últimos meses, e que também acaba contribuindo para esse mercado que está oscilando tanto, né, de forma tão brusca como é o mercado do cacau. Tá certo, Leonardo, quero agradecer muito sua participação aqui no Mercado e Companhia, seus esclarecimentos. Aproveito já para te desejar um feliz ano novo e que a gente consiga aí ter notícias aí melhores para o mercado de cacau, também de café, que os preços consigam se estabilizar um pouco, não fiquem lá nas alturas. Obrigada. Com certeza. Muito obrigado, Priscila, e um ótimo ano novo a todos aí também.